Você já entrou em um lugar onde o silêncio parecia te observar? Onde o escuro era tão denso que parecia sussurrar coisas que ninguém mais ouvia? Na cidade de Serra do Vento, existe uma caverna esquecida pelo tempo. Nenhuma trilha leva até ela, e poucos moradores se atrevem a falar sobre o que já aconteceu lá. Alguns dizem que os sons da floresta mudam perto da entrada. Outros afirmam ouvir cânticos que não pertencem a nenhuma língua conhecida. Mas ninguém, absolutamente ninguém, entra na caverna depois do pôr do sol. Ninguém, além deles. 4 amigos. Uma trilha não marcada. Uma entrada escondida. E marcas esculpidas na pedra que parecem vivas. Eles só queriam uma aventura. Mas o que encontraram? Foi um ritual esquecido. Um chamado antigo, adormecido por séculos, que jamais deveria ter sido despertado. O que acontece quando se pisa num solo selado com sangue? Quando se quebra um juramento enterrado com o tempo? Eles vão descobrir que existem coisas que esperam. E quando são acordadas, cobram caro por terem sido perturbadas. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. A cidade de Serra do Vento era cercada por montanhas cobertas de neblina e uma floresta que parecia nunca dormir. As árvores altas formavam um manto escuro sobre as trilhas, bloqueando a luz mesmo durante o dia. E, no coração dessa mata fechada, escondia-se uma fenda nas pedras, uma abertura estreita, sufocada por raízes antigas, que levava à caverna que poucos conheciam, e ninguém ousava visitar. Era fim de tarde quando o grupo decidiu explorar o local. O céu estava tingido por um laranja esmaecido, e as sombras começavam a crescer na mata. Vinícius era o mais destemido do grupo. Estudante de arqueologia, apaixonado por mistérios, era o tipo de pessoa que via em qualquer ruína uma oportunidade de aventura. Seu olhar estava sempre inquieto, buscando algo além da superfície. Com ele estavam Isabela, sua namorada, mais sensível e intuitiva. Sempre carregava um caderno de anotações e desenhava tudo o que via. Sentia as coisas antes que elas acontecessem, e mesmo sem saber explicar, já estava desconfortável desde que chegaram perto da trilha. Caio, o piadista do grupo, levava tudo na brincadeira. Para ele, aquilo era só mais uma história para contar no bar depois. Mas seus olhos denunciavam um leve tremor toda vez que ouvia o farfalhar das folhas atrás de si. E Lívia, irmã mais nova de Isabela, que insistiu para ir junto. Curiosa e teimosa, adorava filmar tudo e alimentar o canal que tinha no YouTube com as aventuras malucas do grupo. Ela levava uma lanterna, uma câmera portátil e uma mochila cheia de snacks. O que ninguém sabia era que a floresta de Serra do Vento guardava memórias enterradas, cicatrizes do tempo. A caverna, segundo os moradores mais antigos, era um lugar profanado. Um tempo atrás, ainda nos tempos coloniais, servia de refúgio para rituais proibidos, onde se invocavam entidades com nomes esquecidos pelo homem. Ao chegarem à entrada da caverna, o grupo parou. A vegetação parecia diferente ali. As árvores estavam secas, os galhos curvados como se evitassem tocar a abertura na rocha. O ar ficou mais pesado. Um cheiro de umidade misturado a ferro pairava no ambiente. "Olha isso", disse Vinícius, apontando para uma marca na pedra ao lado da entrada. Era um círculo irregular, com inscrições que não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Isabela tirou uma foto e rabiscou a forma no caderno. "Não me parece uma boa ideia entrar aí", murmurou Isabela. "A gente só vai dar uma olhada e voltar." "É só uma caverna", rebateu Vinícius, com aquele brilho nos olhos que só ele tinha quando descobria algo misterioso. Lívia já filmava tudo, narrando como se estivesse num programa de televisão. E aqui estamos nós, no meio do nada, prestes a explorar a caverna que ninguém tem coragem de entrar. Medo? Eu? Jamais! Mas ao atravessarem a entrada, a temperatura caiu bruscamente. O som da floresta desapareceu. Era como se a natureza lá fora tivesse sido silenciada. Nenhum grilo. Nenhum pássaro. Nenhum vento. Apenas o som de seus próprios passos, e a respiração tensa de quem sente que passou do limite. No interior da caverna, uma escuridão viva parecia observar. E, mais ao fundo, marcas nas paredes, que não pareciam apenas entalhadas, mas sim sangradas no rochedo. E, de alguma forma, pareciam recentes. Isabela parou abruptamente. Sentia algo vibrar dentro do peito. Um aviso. Uma presença. "A gente devia voltar", sussurrou ela. "Relaxa",
respondeu Vinícius, apontando a lanterna para o fundo. Só mais alguns metros. Eles não sabiam, mas já estavam dentro do círculo. E o ritual começava a acordar. A cada passo dentro da caverna, o silêncio parecia mais denso. Era como se o som fosse engolido pelas paredes úmidas, e tudo o que restava era o eco abafado das próprias respirações. A luz das lanternas tremia nas pedras, revelando formas que pareciam se mover quando ninguém olhava diretamente. Tem certeza de que isso é seguro? Perguntou Caio, olhando por cima do ombro pela quinta vez. Vinícius não respondeu. Seus olhos estavam fixos nas inscrições que agora cobriam as paredes em ambos os lados. Elas estavam mais nítidas, como se tivessem sido entalhadas recentemente. Algumas brilhavam de forma sutil sob a luz, como se um líquido escuro e viscoso escorresse delas. Um cheiro acre se espalhava, semelhante ao de carne apodrecida. Lívia filmava tudo com um entusiasmo visivelmente forçado. Até ela começava a sentir que havia algo errado. Isso tá estranho, disse Isabela. Olha, aquelas marcas estão se repetindo. A gente está andando em círculos. Vinícius parou. Olhou para a parede à sua direita. Ela exibia um símbolo que já haviam visto 2 curvas atrás, 3 riscos paralelos cortados por um traço vertical. Ele franziu a testa. Não estamos andando em círculos. A caverna está mudando. Caio riu, mas foi um riso nervoso, forçado. Ah, claro. Tipo aquelas casas mal assombradas que se movem sozinhas? Vai ver, a gente caiu num filme de terror e não percebeu. Foi quando eles ouviram um som baixo, quase imperceptível, como uma respiração profunda, mas que não vinha de nenhum deles. Vinícius ergueu a mão, pedindo silêncio. O som cessou por um momento. Depois, veio de novo, mais alto. Um som molhado, algo arrastando-se pelas pedras. A lanterna de Lívia piscou 2 vezes. Ela bateu no equipamento. Não é hora de ficar sem bateria, por favor. A luz voltou. Mas ao iluminar a parede à frente, todos se congelaram. Não era uma pedra. Era um corpo. Um esqueleto seco, de aparência antiga, mas com os dedos enterrados nas rochas como se estivesse tentando fugir dali. O rosto estava congelado numa expressão de agonia. E algo estava esculpido no crânio, o mesmo símbolo que se repetia nas paredes. Meu Deus, murmurou Isabela, dando um passo para trás. Isso não é normal. A gente precisa sair daqui agora, disse Caio. Mas ao se virarem, perceberam que o túnel por onde vieram havia mudado. Não havia mais a entrada. Só mais paredes, com inscrições ainda mais nítidas, quase pulsantes. O chão tremeu levemente. Uma poeira fina caiu do teto, seguida por um som distante, como um canto grave e disforme, vindo de muito longe ou de muito fundo. Isso é um ritual, sussurrou Vinícius. Não é só uma caverna. É um altar. Um templo selado. As paredes começaram a se tornar mais escuras, como se fossem cobertas por sombras líquidas que escorriam e evaporavam no ar. A lanterna de Isabela falhou por um segundo. Quando voltou, havia uma nova marca no chão, feita com algo vermelho. Não haviam visto antes. Era um círculo irregular, com símbolos no centro e 4 pequenas marcas ao redor. 4. Como se esperasse 4 pessoas. Isso aqui, começou Lívia, tremendo, parece um tipo de invocação. Um ritual. E a gente tá exatamente no meio dele. O som grave voltou. Mais alto. Mais profundo. Um rugido abafado, como se algo estivesse se movendo abaixo da terra, acordando. A gente ativou alguma coisa, disse Isabela, pálida. O chão voltou a tremer, agora com mais força. E no fundo da caverna, onde antes só havia sombras, uma rachadura se abriu lentamente. E dela, algo começou a emergir. A rachadura na parede da caverna se abriu com um som que lembrava ossos sendo quebrados. A escuridão que emergia dali não era apenas ausência de luz, era viva, espessa, como uma fumaça que rastejava. Um vento frio e sem origem varreu a caverna, apagando 3 das 4 lanternas em um segundo. Restou apenas a da câmera de Lívia, tremendo em sua mão. No chão, o círculo de sangue brilhou em vermelho profundo. As marcas ao redor começaram a queimar lentamente, como se algo sob a pedra estivesse tentando subir, tomando o lugar de cada um deles. Não se movam! Gritou Vinícius, com a voz embargada. Isso é parte do ritual. A gente ativou um selamento, e agora ele está sendo quebrado. Mas era tarde.
Das sombras que saíam da rachadura, formou-se algo inumano. Primeiro os olhos, 2 orbes ocos, mas que pareciam olhar para dentro de cada um deles. Depois, mãos retorcidas, com dedos finos demais, compridos demais, que se arrastavam pelas pedras deixando rastros de sangue seco. A criatura não tinha uma forma fixa. Era feita de trevas líquidas e carne antiga. Seus membros se contorciam como raízes famintas, estalando ao tocar as pedras. Um canto gutural começou a ecoar na caverna, mas nenhum dos amigos abria a boca. Eles estavam dentro do feitiço. Isabela gritou quando sentiu algo tocar seu tornozelo. Olhou para baixo e viu uma das mãos da criatura envolver sua perna. Era fria como gelo e parecia absorver o calor do corpo. Quando tentou se mover, a mão já havia deixado uma marca negra em sua pele, uma queimadura viva. Caio tentou correr, mas a escuridão se arrastava mais rápido que seus passos. Ela o alcançou, e ao tocá-lo, fez seu corpo enrijecer. Ele caiu com os olhos abertos, completamente imóveis, vivo, mas incapaz de se mover. Preso. Paralisado. Como se a alma tivesse sido separada da carne. Lívia tremia. A câmera capturava tudo, gravando o horror em detalhes. A lente registrou a criatura erguendo-se, revelando um rosto sem feições, apenas uma boca costurada com fios pretos, que se movia como se tentasse falar mesmo sem poder. Vinícius, com um olhar em desespero, caiu de joelhos diante do círculo. As anotações em sua mochila voaram ao chão, e ele pegou o caderno de Isabela, agora com as inscrições desenhadas. Folheou rápido, até encontrar a última página. Aqui. Tem uma sequência, uma reversão, talvez funcione. Mas as palavras no papel começaram a se distorcer diante de seus olhos. As letras escorriam da folha, como se estivessem vivas, fugindo da compreensão. O ritual não queria ser desfeito. A gente precisa sair do círculo. Gritou ele. Saiam daí. Agora. Mas as pedras ao redor já haviam fechado a passagem. O altar estava selado novamente, mas com eles dentro. A criatura se ergueu completamente. Um corpo alongado, grotesco, feito de sombras e ossos escurecidos, com marcas rúnicas queimadas em sua pele. A boca, ainda costurada, começou a se abrir lentamente, arrebentando os pontos em um som horrível, como carne rasgando. E então, ela falou. Vocês me acordaram. A voz não saiu da boca. Saiu de todos os lados. Da pedra, do chão, do ar. Uma voz que não pertencia a este mundo. Agora, vocês serão parte de mim, para sempre. A caverna tremeu violentamente. Estalidos surgiram do teto. Fragmentos de pedra começaram a cair. E no último segundo, a câmera de Lívia capturou uma última imagem. O rosto da criatura se fundindo ao de Caio, que agora gritava sem som, como se estivesse sendo devorado de dentro para fora. A imagem congelou. A tela escureceu. Silêncio. Dias depois, moradores de Serra do Vento notaram que algo estava estranho na floresta. Animais deixaram de circular perto da trilha. O ar ali parecia mais denso, mais sujo. O verde das árvores havia escurecido. O silêncio reinava absoluto. Nenhum som de pássaros. Nenhum sinal de vida. As famílias dos jovens começaram a procurá-los. A polícia fez buscas, helicópteros sobrevoaram a área. Equipes especializadas entraram na mata com cães farejadores. Nada foi encontrado. Nem rastros. Nem mochila. Nem pegadas. Nada. A única pista apareceu uma semana depois. O carteiro da região encontrou, por acaso, uma câmera quebrada, caída perto da entrada de uma formação rochosa que ninguém lembrava de estar ali antes. O objeto estava sujo, parcialmente coberto por folhas secas, mas ainda tinha parte da memória intacta. Quando ligaram o dispositivo, havia apenas um único vídeo. 39 minutos. Sem cortes. Sem edição. O último registro de Lívia. As primeiras imagens mostravam o grupo animado, entrando na floresta. Vinícius explicando sobre inscrições antigas, Isabela desenhando os símbolos, Caio fazendo piadas. Tudo parecia um passeio típico. Mas, à medida que o tempo passava, o clima mudava. O riso virava silêncio. Os sussurros começavam. As inscrições apareciam. O círculo no chão. O corpo na parede. E então, os gritos. O colapso da caverna. A criatura. O vídeo terminava de forma abrupta. Uma imagem tremida, distorcida, em que mal se distinguia o rosto de alguém,
ou de alguma coisa. Mas quem viu o vídeo disse que no último segundo, antes da tela escurecer, os olhos da criatura se voltavam diretamente para a câmera, como se tivesse percebido quem estava assistindo. Como se olhasse além da lente. Como se soubesse que alguém veria aquilo. Depois que o vídeo foi exibido para a perícia, ele desapareceu misteriosamente do banco de dados. Ninguém sabe como, nem por quê. Hoje, a trilha até a caverna está fechada. Mas não por determinação oficial. A vegetação simplesmente cresceu de forma desordenada, como se a floresta quisesse esconder aquele lugar novamente. Como se a própria terra quisesse esquecer o que havia sido despertado. Alguns moradores juram que, durante certas noites sem lua, se escutam cantos vindos das montanhas. Um murmúrio grave, cadenciado, como se fosse um idioma esquecido sendo entoado por vozes que não têm mais corpo. Outros dizem ter visto sombras se movendo entre as árvores, mesmo sem vento. E há ainda quem diga que, às vezes, quando se está sozinho demais, e o silêncio é profundo o suficiente, é possível ouvir 4 vozes pedindo ajuda. Mas nenhuma delas soa humana. Eles não saíram da caverna. Eles foram absorvidos por ela. E o ritual nunca terminou. Ele apenas começou de novo. Esperando o próximo curioso. Eles entraram na caverna buscando aventura. Queriam descobrir segredos do passado. Mas foram eles que acabaram sendo descobertos. O que jaz naquela escuridão nunca desejou ser acordado. E agora que foi, não há como selar novamente. Porque existem lugares no mundo onde o tempo não passa. Onde a morte não tem poder. Onde as palavras antigas ainda ecoam nas paredes, esperando por vozes novas para serem repetidas. E quando alguém pisa ali, não importa se acredita ou não. A caverna acredita. Na entrada, não havia placas. Nenhum aviso. Só a floresta. Observando. E agora, você sabe o que aconteceu. Você ouviu cada passo. Cada sussurro. E talvez, só talvez, tenha escutado também o chamado. Então, antes de dormir esta noite, feche bem as janelas. Olhe 2 vezes para a escuridão no canto do quarto. E se ouvir um leve sussurro chamando seu nome, finja que não ouviu. Fique em silêncio. Não responda. Porque o ritual esquecido nunca foi só uma história. Foi um aviso. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos pesadelos. Já aconteceu algo estranho com você? Conta aqui nos comentários.